Eu também sou de um ramo que é referência no mundo, nossa área de marketing no Brasil, que é tão ou mais desenvolvida que a média dos países desenvolvidos. E eu me sinto muito à vontade de falar aqui para vocês, porque eu sou admirador do que vocês andam fazendo pelo Brasil. O que o setor que você está fazendo no Brasil é digno de parabéns, principalmente nós estamos virando cada vez mais referência. E aí eu montei uma palestra para 1 hora e hoje descobri que era 40 minutos, então antes de começar a palestra eu já a refiz, né, para caber nos 40 minutos essa declaração para me organizar. Hoje tem 45, vai, 45 não. E eu comecei a fazer algumas reflexões e eu vou apresentar um pedaço de uma palestra que eu tenho que chama A Era do Ficar, que é uma abertura de cabeça para marketing. Eu acho que você tem que ter muito cuidado, porque a experiência que eu tenho com o agronegócio, já fui consultor de algumas empresas do setor, é que existe gente no século XXI e existe gente no século XIX, e alguns no século XX. E às vezes dentro da mesma empresa, um sócio está com a cabeça no século XXI e o outro está com a cabeça no século XIX. Então eu acho que nós temos que todos fazer uma equalização de percepções para encarar esse mercado com a cabeça do século XXI. O século XXI não é sopa, principalmente porque nós não nascemos no século XXI. Eu não vou pegar no pé de ninguém, eu vou fazer algumas perguntas para a plateia, eu não vou apontar assim aquelas coisas, não faço, eu detesto que façam isso comigo, então eu não faço. Mas quando eu pedir para vocês perguntar coisas, eu gostaria que vocês levantassem o braço. Quem aqui convive com gente nascida neste